Estamos de volta com o programa Médico da Família. A síndrome nefrótica se caracteriza por uma urina muito espumosa, associada a inchaços, edemas generalizados, baixos níveis de albumina no sangue e colesterol elevado. Os edemas ocorrem principalmente nas pernas, na face, nos olhos, no abdômen. No programa de hoje nós estamos falando sobre síndrome nefrótica com o nosso amigo nefrologista, Dr. Alexandre Silvestre Cabral. Dr. Alexandre, eu lhe perguntei no bloco anterior sobre a síndrome nefrótica e todos entenderam o porquê dela aparecer. Essa baixa defesa, essa facilidade com que algumas pessoas proporcionam a chegada da síndrome nefrótica. Mas para quem está nos assistindo, esses sintomas que foram relatados, inchaço das pernas, dos olhos, do rosto, a urina espumosa, então o xixi quando fica ali no vaso está cheio de espuma. O que mais que pode aparecer para as pessoas já, para lá, vamos correr, vamos procurar o especialista, que é o nefrologista, ou um clínico geral, ou um pediatra. O que mais que pode aparecer? Bem, na síndrome nefrótica, na maioria das vezes, o que as pessoas percebem é só isso. Certo. Depende muito da doença, é claro, que levou à síndrome nefrótica. Então, por exemplo, a criança que desenvolve a síndrome nefrítica, que muitas vezes quem vai diferenciar de síndrome nefrítica ou síndrome nefrótica é o médico. Para as pessoas, de uma forma geral, é isso, é urina espumosa e inchaço. Certo. Então, não dá para diferenciar só com base no que você vê. Muitas vezes são necessários exames que o médico vai saber observar melhor. Esse diagnóstico é feito, então, laboratorialmente? É laboratorial. Então, o que acontece? Dependendo da causa da síndrome nefrótica ou nefrítica, por exemplo, podem aparecer manchas na pele. Isso já não é tão comum em criança, por exemplo, adolescentes ou mulheres mais jovens. Uma causa de síndrome nefrótica é o lúpus, aquela doença que... autoimune, autoimune, né? Exatamente, onde o próprio sistema de defesa do organismo ataca o organismo. Então, no lúpus, às vezes, a menina, isso é uma doença que geralmente pega mulheres, pega é um termo, é uma expressão, não é uma doença que se pega ou se transmite, exatamente, acomete. Por exemplo, ela pode ter dores nas articulações, pode ter queda de cabelo, pode ter aquela mancha vermelha nas bochechas, fica parecendo uma asa de borboleta. Depende muito da causa que leva à síndrome nefrótica. Mas a síndrome nefrótica em si, que pode ter muitas causas, é urina espumosa e inchaço. E aí o diagnóstico é feito pelos exames de laboratório, com o quadro clínico e a história. Exatamente. Tá. Aí vamos para o tratamento. Existe tratamento para a síndrome nefrótica? Existe tratamento, certamente. Existe um tratamento para a síndrome nefrótica em si e existe o tratamento para a causa da síndrome nefrótica. Então, por exemplo, uma pessoa que tem a síndrome nefrótica por lúpus, ela tem que tratar o lúpus, normalmente vai tratar com o nefrologista em conjunto com o reumatologista e vai tomar medicamentos, por exemplo, para diminuir o inchaço, como diuréticos. Como o senhor mesmo disse, a síndrome nefrótica muitas vezes é acompanhada por um aumento muito grande do colesterol no sangue. Isso é só detectado por laboratório. Tratamento para colesterol também. Então, existe o tratamento da síndrome nefrótica, que geralmente é diurético. Existem alguns medicamentos que diminuem a perda de proteína na urina, que são medicamentos que, inclusive, são usados para tratamento de pressão alta. Existem vários, aí a escolha do médico e do paciente de acordo com as necessidades dele. E o tratamento para a chamada doença de base, o que causou a síndrome nefrótica. Em crianças, como o senhor mesmo disse, que é uma causa muito comum, a glomerulopatia de lesões mínimas, chamadas assim, é uma doença que, infelizmente, a medicina não entende muito bem ainda, até hoje. Mas nós sabemos que tem a ver com o sistema de defesa. Então, são dados medicamentos que reduzem a defesa do organismo, diminuem o funcionamento, a ação do sistema de defesa. E isso faz melhorar e resolver a situação. Alimentação, tem alguma interferência, mexe na alimentação ou continua normal? Existem algumas alterações na alimentação. A alimentação não causa síndrome nefrótica. Não, mas no tratamento. Sim, é até interessante. Isso é um conceito que as pessoas até acham estranho quando o médico orienta. Que pensando do ponto de vista lógico, se a pessoa perde muita proteína na urina, ela tem que repor o que perdeu. Infelizmente não é verdade. Comer mais proteína, comer o normal de proteína ou até tentar repor, correr atrás do perdido, não só não resolve o problema, como piora o problema, exatamente. Mas isso o médico, durante o tratamento, o nutricionista, se necessário, nesse tipo de situação é sempre importante o acompanhamento do nutricionista também, eles vão dar todas as orientações, os profissionais vão dar todas as orientações necessárias.
Mato Grosso do Sul tem muitos casos de síndrome nefrótica e se isso pode levar à morte? Bem, infelizmente não existe um levantamento centralizado, uma estatística de síndrome nefrótica no Mato Grosso do Sul. No Brasil, na verdade, infelizmente, nós não temos esses dados computados de uma forma central para se analisar. Existem pequenos relatos de alguns serviços, alguns grupos ao longo do Brasil. Essa informação, infelizmente, eu não tenho como lidar, dá para os nossos espectadores. Infelizmente, a síndrome nefrótica pode levar à morte. Pela própria síndrome nefrótica, por si só, porque a perda excessiva de proteína na urina deixa a pessoa muito desnutrida e suscetível, mais fraca, suscetível, por exemplo, a infecções, que é algo que mata na síndrome nefrótica. A doença que causa a síndrome nefrótica também, por si só, pode ser bastante grave e pode matar também. O lúpus pode ser uma doença que dá desde só a manchinha na pele, a dorzinha na articulação, até algo extremamente grave que mata. Quer dizer que quanto antes diagnosticar e começar o tratamento, melhor a perspectiva o quanto antes, de melhor. prognóstico. Certamente o quanto antes melhor. Síndrome nefrótica é urgência. Então, por exemplo, quando a pessoa chega com síndrome nefrótica para atendimento no consultório ou no posto de saúde, não é um encaminhamento que vai ser feito para o especialista para ser visto daqui a semanas ou meses. Não, é internação para investigação imediata, para tratamento imediato, porque é uma situação que, infelizmente, pode rapidamente provocar a morte. Como vocês estão vendo, não tem que esperar não, tem que correr para o profissional médico, nefrologistas ou clínico geral e os pediatras que estão aí à disposição de todos vocês. Doutor Alexandre, nós temos muito problema com a diabetes e os rins. Quero te convidar para fazer um programa também nesse molde, levando essa informação fácil, como você passa, para os nossos telespectadores. Aceita esse desafio? Será um prazer, com certeza. Posso fazer uma última observação? Pode, claro. Diabetes hoje, cada vez mais, é uma causa importante de síndrome nefrótica nos adultos. Olha aí. Então nós vamos fazer um programa só sobre isso, que foi sugerido pelos nossos telespectadores. E também ele é pioneiro aí. Nós vamos trazer essa novidade em breve, que vocês vão ver que a hemodiálise pode ser algumas vezes substituída pela diálise peritoneal, mas vai ser um tema que a gente vai fazer um próximo programa. Quero te agradecer, desejar sucesso e vamos fazer esse programa aí para levar informação para o nosso telespectador. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela audiência, pela atenção. É isso, gente. Se você tem críticas ou sugestões de outros temas, fale com a gente. Todos os endereços, telefones, está tudo aí na telinha. Vocês têm dito que já sabem de cor, mas está aí. Sempre a gente vai colocar para dar mais tempo para a gente trabalhar a nossa reflexão. Porque o nosso compromisso é e sempre será, Marielle, de fé e saúde. Hoje, quarta-feira, é dia que eu vou na novena da Perpétuo Socorro, lá no santuário. Cada um vai no seu templo, na sua igreja. O importante não é a placa da igreja, mas são os seus atos, a sua fé, como eu sempre te digo. Hoje eu vou lá reabastecer a minha fé, o meu oxigênio, que é o Deus que vive dentro de mim, o Deus do impossível. Vá também no seu templo e faça a sua oração. Vamos para a reflexão do dia de hoje e ela vai mudar a sua vida. Mas para isso, diga daí, João Mateus, é necessário abrir as portas do coração e deixar o Espírito Santo de Deus agir. Certa vez, um jovem marinheiro teve que subir ao mastro durante uma tempestade. As ondas levantavam o barco para alturas estonteantes e logo em seguida jogavam-no para profundezas abismais. O jovem marujo começou a sentir vertigem e estava quase caindo. O capitão gritou: "Moço, olhe para cima." De maneira decidida, o marinheiro desviou o olhar das ondas ameaçadoras e olhou para cima. Ele conseguiu subir com segurança e executar a sua tarefa. Quando os dias de tribulação revolvem a nossa vida, quando as tempestades da vida nos confundem, perdemos o equilíbrio e somos ameaçados de despencar. Entretanto, se desviarmos nosso olhar dos perigos e olharmos para o ajudante, se buscarmos a face do Senhor em oração e agarrarmos a sua poderosa mão, eu não tenho dúvida
que neste momento receberemos força e paz. Nosso coração se aquietará para podermos executar as nossas tarefas em meio às tempestades e finalmente seremos vitoriosos. É assim na minha vida, é assim na sua vida. Está com problema? Está passando por dificuldades? O coração está apertado, as lágrimas estão nos seus olhos neste momento. Pode ter a certeza que se você olhar para dentro do seu coração, tem um Deus vivo que vive aí. Ele vai fazer as maravilhas que você tanto precisa. Só Ele pode obter tudo aquilo que você deseja. É a sua força de vontade, é o seu préstimo a favor do cristianismo. E aí sim, a bênção dele. O milagre da vida pertence a Deus. Não somos nós, os homens, que vamos modificar tudo aquilo que temos que passar. Mas aquele que passa, confiante em Deus, conseguirá êxito. Pense nisso. Mude de vida. Tenham todos um ótimo dia. Bota água no feijão, porque será muito saboroso o almoço do dia de hoje. A tarde cheia de alegrias. E eu sei que a noite será, diga daí, Érica, pra lá de maravilhosa. Fiquem com eles, os anjos de Deus. Até amanhã.